Olá, meu nome é Raquel Glória, eu sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Hoje é segunda-feira, dia de questões acadêmicas, e eu vou trazer para vocês a contribuição de Platão para a formação do mundo ocidental. Mais especificamente sobre a invenção do conceito e como o conceito ele é importante para o diálogo. Quando eu falo que Platão inventou ou descobriu o conceito, não é no sentido de que ele estava andando na rua e tropeçou no conceito e falou, meu Deus, um conceito. Quando ele cria o conceito, na verdade, ele parte de um exercício filosófico de compreensão, enfim, do mundo. E aí ele percebe, não, existe o conceito não no sentido de que o conceito existe, mas existe uma lógica por trás desse conceito, existe uma forma de que esse conceito funcione, por que ele é tão importante, como se utiliza esse conceito. E a gente pode perceber essa criação ou percepção do conceito a partir da teoria do Platão das formas e ideias do mundo inteligível e do mundo sensível. Então eu vou dar um exemplo prático, que é um exemplo que a gente conhece muito bem, que é o exemplo da cadeira. Quando eu falo cadeira, eu sei o que eu estou pensando e você também sabe o que você está pensando. Esse conhecimento que a gente tem aqui internamente, que faz com que a gente saiba o que a gente está pensando a partir do momento que a gente fala cadeira, é o mundo inteligível, é o mundo das formas. Só que quando eu pergunto para você como é que foi a cadeira que você pensou, a cadeira que você pensou vai ser muito diferente da cadeira que eu pensei. Então, o conceito é uma tentativa insuficiente de tentar traduzir o que existe nesse mundo sensível, nesse mundo material, nesse mundo das ideias, para a compreensão daquilo que existe no mundo inteligível, no mundo das formas. Então a gente conceitua a cadeira a partir do momento que eu e você entendemos mais ou menos do que se trata, mas a gente tenta juntar aí e formar um conceito que seja útil, que seja válido. Se a gente fala que cadeira é um lugar em que a gente senta, imagina a quantidade de coisas que podem ser interpretadas como cadeira, não é verdade? Então, por exemplo, um conceito que é muito largo fala sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Um conceito que é muito estreito, cadeira tem 4 pés, um encosto é feita de madeira. Todas as outras formas de cadeira, por exemplo, já não são abraçadas por esse conceito. Então, o que a gente vê ao longo da história do pensamento ocidental? É uma disputa constante pelos conceitos, uma disputa constante sobre como a gente utiliza o conceito para interpretar o mundo das formas. A partir do momento que eu imponho um determinado conceito, eu controlo a percepção das pessoas em relação a um tema específico. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa e de qualquer discussão política, a gente pergunta exatamente do que exatamente você está falando. Vamos conceituar esse ponto de discussão. Se você consegue construir um conceito que se encaixe melhor na sua defesa a respeito de uma determinada realidade, você já ganha a discussão no ponto de partida. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente conceitua democracia como um sistema procedimental de regras, normas que visem a participação popular e a eleição de governos legítimos, a gente acaba excluindo diversas outras formas de governo que se autodominam democracias, mas que não ocorrem de acordo com esses princípios. A gente consegue acusar regimes de não serem democráticos por não seguirem a nossa percepção de democracia. E a partir do momento que se compreende esse regime como um regime autoritário, a defesa de tal regime passa a ser um pouco mais difícil. Então, por isso que a gente sempre entra numa discussão, né? O comunismo é o quê? O comunismo é a estatização dos meios privados de produção em massa. Então, quando você utiliza esse conceito, você utiliza esse conceito para defender um regime comunista que não foi bem sucedido, né? Então, você fala, mas aquilo não era um regime comunista, porque o regime comunista é algo que nunca aconteceu. Segundo o conceito de comunismo que as pessoas utilizam de forma confortável. Essa discussão é uma discussão que Platão traz há 400 anos antes de Cristo e nos mostra, né, é importante saber como a construção do conceito é importante para a compreensão do mundo e das coisas como elas são, das coisas como elas acontecem. Esse canal é um canal pequeno e se você não se inscrever agora, pode ser que você nunca mais me veja na sua vida. Então deixa a sua inscrição. Se você não gostar do conteúdo, depois você, vaza. Mas já deixa a sua inscrição para você ter a possibilidade de me ver de novo. E me diz aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, que eu leio todos os comentários. Um beijo para vocês, tchau!